Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre uso da língua inglesa em textos publicitários. Para iniciarmos a aula, nós devemos saber o que é um texto publicitário, certo? Então, eles são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, algum produto, fazer com que a informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestação de serviços. E aí na imagem vocês conseguem ver, a campanha da vacinação contra a gripe. Geralmente vocês veem também em postos de saúde, em vários locais também da cidade. E ao lado nós temos a propaganda de um produto, nesse caso, um sabão em pó. E vocês observam aí que são imagens que chamam a atenção das pessoas, Portanto, eles são textos publicitários. Onde nós podemos encontrar esses tipos de textos publicitários? Nós podemos encontrar eles circulando em diversos suportes de comunicação, como a mídia, televisão, internet, rádio, jornalísticos, no caso, jornais e revistas, e espalhados pelas vias urbanas, outdoors, ponto de ônibus, poste de iluminação pública, etc. E aí, no caso da imagem, vocês conseguem ver o anúncio de um sapato, Nesse caso, vocês veem que não existe apenas um local específico em que circulam esses tipos de texto. Vários locais da cidade, seja no centro ou um pouco mais afastado também do centro da cidade, vai ser muito comum vocês verem esses tipos de texto. Esse tipo de texto faz parte do cotidiano das pessoas de forma explícita e às vezes implícita, podendo fazer uso da linguagem escrita, verbal e ou não verbal, da linguagem oral e também visual. Então, vocês veem aí um exemplo que é a Times Square, localizada em Nova York, e que existe nessa Times Square, é uma rua muito famosa porque tem vários tipos de anúncios, são bem chamativos, existem em toda a rua. E aí, nesse caso, eu chamo a atenção para a questão verbal e não verbal. Ok? No caso aí, o texto verbal ele vai possuir palavras que vão chamar a atenção do espectador através dos anúncios escritos. Já a linguagem não verbal, ela é feita através de imagens, ok? E nesse caso aí, a questão da imagem é o que mais vai atrair o cliente, as pessoas a comprarem um produto, a se convencer de que aquilo é necessário para elas poderem viver ou então adquirir no dia a dia, ok? Os textos publicitários sempre são feitos e realizados pensando em determinado público consumidor ou um público-alvo, de forma sugestiva e persuasiva. Pode-se dizer que convencer e persuadir, ou seja, mudar comportamentos de um determinado público é o seu principal objetivo. Então, na imagem você vê, por exemplo, a propaganda de um óculos, ok? Em que diz que caso você adquira ele, você vai possuir uma visão melhor das imagens ali, Nesse caso, de um quadro, enfim, a sua visão vai melhorar se você adquirir esse óculos. Então, é exatamente esse o objetivo: mudar o comportamento de determinadas pessoas em relação a um produto. Outras características fortemente presentes nos textos publicitários. Então, vamos às características. Primeiro, criatividade, humor, ironia. Então, vocês veem que são fatores que existem muito nesses tipos de textos publicitários, ok? Linguagem acessível. Nesse caso aí, as pessoas compreendem logo quando elas leem esse anúncio, elas já vão entender, ok? Uso de figuras de linguagem. Às vezes eles exageram, Utilizam esses recursos para poder convencer mesmo a pessoa de que ela precisa de determinado produto. A intertextualidade,
Uso de diferentes tipos de texto, como argumentativo, narrativo, descritivo. Então, no caso de fazer a descrição de um produto, ele vai argumentar também para que você possa adquirir determinado produto. Então, essas são as características principais de um anúncio publicitário. Agora nós vamos analisar um cartaz de um ramo alimentício, ok? De um produto alimentício. Nesse cartaz, há uma provocação entre empresas do ramo alimentício. O Burger King, nesse caso, faz uma comparação com o seu hambúrguer Whopper contra o outro famoso Big Mac, ok? Da marca McDonald's. Então, dando a ideia de que o Whopper é maior e não cabe na caixa do Big Mac, da empresa concorrente. Lembrando que a palavra big significa grande, e nesse caso a concorrente tenta convencer de que o Big Mac da McDonald's não é tão grande assim quanto diz o anúncio, ok? Então nesse caso aí existe sim também a questão da concorrência entre essas empresas para mostrar que um produto é melhor que o outro, no caso ali da empresa concorrente, ok? E aí vocês observam que não somente essas marcas, mas várias outras tentam fazer essa questão aí da rivalidade, né, para poder convencer o público de que o produto deles é o melhor. Vamos falar também sobre os slogans. O que são os slogans? São exemplos de campanhas publicitárias cujo principal objetivo é fortalecer determinada marca no mercado consumidor e convencer o público-alvo a consumir e lembrar daquele produto. E aí na imagem vocês podem observar, nós temos marcas muito famosas que só em falar o nome você já consegue lembrar do slogan, né? Por exemplo, Coca-Cola, Adidas. Nós temos o próprio McDonald's, que nós acabamos de falar um exemplo sobre. Nós temos a BMW, que é uma marca de carro. Nós temos o Pizza Hut. Nós temos a Sprite. O Burger King, também muito famoso pelos hambúrgueres, comida rápida, né? Nós também temos a Puma, Walmart, várias outras que vocês com certeza em casa já devem ter adquirido ou devem conhecer, ok? Simplesmente por serem famosas ou que influenciam muito as pessoas a comprarem e a adquirirem esses produtos. Você já se deu conta do grande número de slogans veiculados em campanhas publicitárias no Brasil que são em inglês? Então, nós temos ali dois exemplos muito fortes de anúncios publicitários em inglês que circulam no nosso país, né? Nós temos ali o primeiro, que é o da Nike, Just Do It, apenas faça. E nós temos ali ao lado um anúncio da Apple, ok? Think different, pense diferente. Então, vocês viram ali ao longo da aula de hoje e vários anúncios publicitários que incluem a língua inglesa, ok? Então, eles estão ali circulando por todo o país, por todo o mundo, a fim de convencer você, no caso ali, que está utilizando esses produtos, a continuar comprando esses produtos de forma mais persuasiva. Vamos agora aos nossos exercícios. Você aí em casa vai ter em mãos o livro A Prova Enem do segundo ano, da capinha vermelha, e vai abrir nas questões de língua inglesa que estão localizados aí no seu livro, marcados pela cor azul na página. A questão é a número 15. Ok, nós temos um textinho, na verdade uma imagem, né, um anúncio publicitário, que foi exatamente o que nós estudamos na aula de hoje, na página 86. Então, o que é que o texto diz aí? The chef does everything, but cook, that's what wives are for. Você observa aí na imagem um homem, né, e logo atrás uma mulher,
e alguns elementos ali que muito provavelmente você vai interpretar como se fossem de cozinha, ok? Nós temos uma batedeira, nós temos ali também os pratos de comida ao redor. Então você, aí em casa, apesar de não saber a tradução do texto completamente, mas você pode fazer algumas associações, ok? E a nossa pergunta de hoje, ela vai ajudar muito vocês a compreenderem o que está escrito aí no texto, ok? Vamos ler agora o enunciado da questão. A publicidade atua diretamente no estímulo de desejos e no estabelecimento de padrões. Independente da mensagem que transmitem ou produto que oferecem, as peças publicitárias podem ser um caminho para entender o comportamento, hábitos, valores de determinada sociedade. Com base nisso, o anúncio acima, dos anos 1960, retrata que tipo de sociedade? Então, vocês devem levar em consideração o ano em que esse anúncio foi produzido, ok? Nesse caso, no ano de 1960. Então, vamos à nossa questão. Qual tipo de sociedade que vai retratar o anúncio que nós acabamos de ver? Na letra A, nós temos uma sociedade patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata a profissão do marido, que é chefe de cozinha, sendo ele responsável por todas as decisões importantes da casa, enquanto a mulher é responsável pelo trabalho mecânico de cozinhar. Seria essa a nossa resposta? Não, não seria. Por quê? Você observa que sim, é uma sociedade patriarcal, por conta do homem estar ali liderando o que está acontecendo, né, no meio familiar. Porém, a profissão do homem não é cozinhar. Portanto, não está de acordo com a nossa letra A, ok? E ele faz tudo menos cozinhar. Portanto, na letra A não seria a nossa resposta correta. Letra B, patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata o marido como responsável por tomar as decisões importantes e estratégicas, enquanto a esposa assume o papel de cozinheira da família. Seria essa a nossa resposta? Se vocês observarem bem a questão a nossa letra B, ela vai sim ser a nossa resposta correta, porque ela fala exatamente sobre uma sociedade patriarcal, ok? E vocês devem levar em consideração o ano que é 1960. Então, é uma sociedade um pouco antiga e que retrata exatamente o que diz na nossa alternativa B, ok? Vamos ler agora a letra C. Patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata o homem na frente da mulher, encobrindo-a, além de afirmar que ela é responsável por tudo, inclusive cozinhar. Seria essa a nossa alternativa correta? Nesse caso ali, na letra C, não confere a nossa resposta, ok? Se vocês verem, pode sim ser relacionada a uma sociedade patriarcal, porém, o resto da questão, da alternativa, ela não confere ao que nós pretendemos relacionar a questão, ok? Na letra D, nós temos uma sociedade matriarcal, sendo a mulher superior ao homem. O anúncio retrata a esposa como responsável pela obtenção da comida e sobrevivência da família, enquanto o homem cuida de outras funções. Você vê aí que a letra D não corresponde à nossa resposta, porque esse anúncio ele fala sobre uma sociedade patriarcal e não matriarcal, ok? Nesse caso ali, os valores estão invertidos. E no caso ali, o esposo, né, ele é quem detém os deveres da casa e o trabalho em geral. Então, nesse caso, a letra D não corresponde à nossa resposta. E na letra E, igualitária, sendo o homem e a mulher igualmente importantes.
O anúncio mostra que existe uma divisão de tarefas, sendo o homem responsável por algumas questões e a mulher por outras, inclusive cozinhar. Nesse caso, você vê ali que a sociedade ela não é igualitária, exatamente porque naquele tempo existia essa questão aí patriarcal. Então, o homem era quem cuidava de tudo da família, enquanto a mulher ficava apenas com o trabalho de cozinhar. Portanto, a letra B corresponde à nossa resposta, ok? Vocês veem aí o referencial bibliográfico. Vocês, se quiserem ter mais informações, você pode acessar esses conteúdos, ok? A nossa aula de hoje está sendo finalizada. Para mais informações, acessem as nossas plataformas. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.